pessoal, eu sou a Ana Prestes, essa aqui é a coluna Miramundo e nós estamos no canal do Opera Mundi. O tema do vídeo de hoje é a reunião de presidentes da América do Sul, que aconteceu em Brasília no último dia 30 de maio. Uma reunião convidada, digamos assim, pelo presidente Lula. O presidente Lula convidou o presidente ou a presidente de cada país sul-americano. 11 países, mais o Brasil, estiveram, então, reunidos em Brasília. Sim, 11 países. Pela imprensa convencional, temos a impressão de que só um presidente sul-americano esteve aqui em visita ao Brasil, da Venezuela. Mas, na verdade, não foi só o presidente da Venezuela que aqui esteve. De fato, no dia 29, véspera do encontro dos presidentes, o presidente Lula recebeu Nicolás Maduro, presidente venezuelano, para uma reunião bilateral. E uma reunião que já poderia ter acontecido há muito mais tempo, já deveria ter acontecido há muito mais tempo. Inclusive, estava prevista a vinda do presidente Nicolás Maduro para a posse do presidente Lula no dia 1º de janeiro de 2023. E isso teria ocorrido caso os complicadores burocráticos, os impedimentos criados pelo governo anterior não tivessem atrapalhado a vinda do presidente venezuelano. Então, aconteceu agora no dia 29 de maio. Mas o fato concreto é que o presidente Lula conseguiu reunir em Brasília, apenas 5 meses após o início do seu mandato, 10 chefes de Estado sul-americanos. Somente o Peru não enviou a sua representação máxima. Quem esteve aqui foi o Alberto Otarola, que é o presidente do Conselho de Ministros do Peru, do governo da Dina Boluarte. Um particular governo que depois nós, inclusive, podemos fazer um vídeo mais aprofundado para saber a situação do Peru como está. Bom, mas além dele vieram Alberto Fernandes, da Argentina, Luiz Arce, da Bolívia, o Gabriel Boric, do Chile, o Gustavo Petro, da Colômbia, o Guilherme Lasso, do Equador. O Equador também vive uma situação particular. Irfan Ali, da Guiana. O Mário Benítez, do Paraguai, que está saindo, já foi eleito um novo presidente. Também o presidente do Suriname, Chan Santoki, e o Lacalle Pou, do Uruguai, e o Nicolás Maduro, da Venezuela, que eu já falei aqui. Há muito tempo não ocorria uma reunião dessa envergadura entre os presidentes aqui da América do Sul. A última reunião foi a 4ª cúpula da Unasul, que aconteceu em 2010. Isso demonstra um poder de convocatória importante do presidente Lula e um momento de unidade da região, apesar das diferenças pontuais, entre as quais a relação de cada país com a Venezuela deu sinais de ser uma das mais evidentes, uma das diferenças mais evidentes que surgiu, inclusive, no encontro, mas que não inviabilizaram ou não inviabilizam um olhar coletivo sobre os temas mais importantes da nossa região, da nossa América do Sul. Aliás, sobre isso, eu destaco 3 frases do presidente Lula, do seu discurso de abertura da reunião, que me chamaram muita atenção e que eu considero muito importantes, muito potentes. Lula disse, abrindo aspas, voltamos a olhar para a nossa região coletivamente. Depois ele disse também que a América do Sul deixou de ser uma referência geográfica para ser uma realidade política. Isso é muito forte. Não é só uma referência geográfica, nós somos uma realidade política. E a América do Sul voltou a ser o centro da política externa brasileira. O presidente Lula disse isso textualmente. Somente o fato da reunião ter ocorrido já foi uma vitória de grandes proporções. Por quê? Nós vivemos nos últimos anos uma destruição dos pequenos avanços que tivemos em pelo menos uma década e meia, na integração, desde os anos 2000, da integração sul-americana, e um distanciamento entre os países, uma fragmentação política também entre os países, e uma desarticulação, uma desintegração. Então, como eu já lembrei, a última reunião deste porte foi em 2010, lá na Guiana, que foi a 4ª cúpula da Unasul.
E o maior e mais dramático exemplo, a meu ver, dessa desintegração, desarticulação, fragmentação, foi a pandemia do novo coronavírus, que impactou fortemente todos os nossos países e que viu as nossas chancelarias, nós vimos as nossas chancelarias e as chefias de governo muitas vezes virando as costas para países irmãos, sem buscar soluções conjuntas e coletivas que pudessem beneficiar todo o povo sul-americano. Então, nesse caso eu falo principalmente da questão humanitária de salvar vidas, mas não falo só disso. Estou falando também de integração econômica, porque o processo de recuperação econômica aqui na nossa região poderia ter sido outro, caso a integração também fosse outra. A desintegração nesse período se manifestou de diversas formas, para além dessa questão da pandemia que eu já citei. Teve praticamente a destruição da Unasul, inclusive fisicamente, a sua sede, né? Desorganização do Conselho de Defesa Sul-Americano, da IRSA, que é a Iniciativa de Integração em Infraestrutura, criada ainda lá em 2000, na primeira reunião de presidentes aqui da América do Sul. Também desintegração ou descontinuidade, digamos assim, do Conselho Sul-Americano de Saúde. Criação de outros instrumentos que se demonstraram muito débeis e inconsistentes, como o Grupo de Lima ou o Fórum ProSul, criado lá, lembram, por Bolsonaro, Pinheira, Duque. E um momento de tantas transformações na geopolítica mundial, especialmente com as perspectivas de uma multipolarização do mundo, uma América do Sul fraca, débil, desorganizada, se deixa ainda mais sujeita para crises internacionais, crises que venham de fora. Então, nesse sentido, o presidente Lula ele apresentou alguns pontos muito importantes, propostas muito importantes durante essa reunião, que encaixam com este momento e que vão ficar, eu acho, como uma base desse reinício de integração. Então, ele falou sobre fomento de bancos aqui da região e criação de poupança para o desenvolvimento econômico, especialmente, e social também. Falou muito da questão da sustentabilidade também, da sustentabilidade ambiental presente em todo esse processo de desenvolvimento. Uma busca de independência monetária, para que isso é uma pauta muito atual no mundo hoje, uma independência de moedas extra-regionais. Desburocratização das exportações, importações, circulação de bens. Melhoria do comércio eletrônico e mecanismos de cooperação mais condizentes com os avanços tecnológicos do nosso tempo. Uma atualização dos projetos de infraestrutura, isso é urgente a ser feito, principalmente nas regiões fronteiras, nas fronteiras entre os nossos países. Ações de combate às causas das mudanças climáticas e às questões ambientais. Reativação do Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde, que era fundamental se ele estivesse funcionando na época da pandemia, com expansão do atendimento para populações mais carentes e povos indígenas, que é algo que tem se demonstrado cada vez mais urgente. Também colocou uma discussão que deve ser feita sobre o mercado sul-americano de energia, a questão da integração energética, também algo muito contemporâneo. Programas de mobilidade regional na área de educação, especialmente, principalmente educação superior, pesquisas, estudantes, professores transitando. Retomada de cooperação na área da defesa, que foi algo que se avançou minimamente com a Unasul. E, na verdade, muitas dessas propostas já haviam sido iniciadas, ativadas, quando a Unasul estava funcionando. Mas nessa reunião particularmente, o presidente Lula ainda não propôs um relançamento, não quis fazer da reunião um relançamento da Unasul. E essa foi uma pergunta que girou em torno das análises, né, da cúpula. E a minha opinião é que o presidente Lula quis primeiro criar uma espécie de base sólida. Estamos, digamos assim, no mesmo tablado, para que todos se sintam confortáveis, guardadas todas as diferenças que possam haver, mas confortáveis em um novo momento de retomada desse processo de integração. Então, a reconstituição da Unasul, ou até mesmo um outro instrumento com um outro nome, mas que leve em conta o legado da Unasul, o legado da organização, seria então um próximo passo. Um passo a se avançar rumo
a solidificação, a consolidação desse edifício sul-americano. Bom, então esse é o meu comentário do vídeo de hoje. Agradeço a todos que acompanharam. Se puder, compartilha esse vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vira membro, apoie os nossos projetos aqui do Opera Mundi e a gente agradece.